Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria nesta oportunidade eu venho estar cumprimentando a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para podermos fazer a pré-aula desta semana e nesta oportunidade quero estar cumprimentando a todos os nossos irmãos da equipe da EBD. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, Deus abençoe a vida dos nossos comentaristas, que Deus abençoe. Queremos também cumprimentar o nosso pastor presidente, a todos os demais irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, os irmãos que fazem a leitura diária durante a semana, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Somos gratos a Deus, porque estamos sendo edificados pela palavra do Senhor todas as manhãs. Temos a oportunidade de estar podendo compartilhar dessas leituras tão maravilhosas, a qual tem sido de edificação para a vida dos nossos irmãos internautas, para a vida de todos aqueles que querem ser edificados pela palavra do Senhor. Meus irmãos, nós viemos de um final de semana muito abençoado, aonde tivemos a oportunidade de aprender de uma lição tão maravilhosa, que foi a lição de número 4, sobre a inversão de valores. Eu tenho certeza que os irmãos que acompanharam nas suas congregações, acompanharam pelo canal, ouviram e aprenderam sobre esta lição tão maravilhosa. E nós estamos hoje aqui na quinta lição, que vai falar o terceiro templo e os últimos dias. Eu sei que essa lição ela é uma lição também de suma importância, na qual nós iremos aprender sobre a construção do terceiro templo. Tem sido uma especulação muito grande para os dias atuais, a qual muitas pessoas têm se deparado em situações que têm deixado, às vezes, dúvida no coração, como vai ser esta construção. Até mesmo muitos estão dizendo que o templo já está construindo, o templo já está sendo erguido, mas nós sabemos que isto só pode acontecer depois do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Embora que sabemos que muitos acontecimentos escatológicos, eles só pode acontecer depois que a igreja for tirada da terra. A única coisa que estamos aguardando é o soar da trombeta, a qual o Senhor descerá para tirar a sua igreja da terra. E aí sabemos que após o arrebatamento será desencadeado uma série de eventos que ocorrerão nos dias futuros. Enquanto isso, a igreja não ser tirada, nós sabemos que não acontecerá muitas coisas que às vezes alguns já estão dizendo que estão acontecendo. Mas sabemos que Deus tem trazido para nós essas lições tão maravilhosas. Esta lição será no dia 5 de maio de 2024, a quinta lição do segundo trimestre, o terceiro templo e os últimos dias. Gostaria de estar aqui lendo o texto áureo. Quando, pois, virde que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Mateus capítulo 24, versículo de número 15. A verdade prática, a construção do terceiro templo é uma realidade profética. Todos os preparativos estão em andamento. Temos a leitura bíblica em classe, está em Daniel capítulo 9, do 24 ao 27, do versículo 24 ao 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar
e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o mundo se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra, e então determinado assolações. E ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui nós temos essa leitura bíblica em classe. Objetivo geral: entender que a construção do terceiro templo é uma necessidade para o cumprimento das profecias bíblicas. Objetivos específicos: aprender que o terceiro templo de Israel está explícito na profecia das 70 semanas de Daniel. Observar que os utensílios e a preparação do sacerdote para os rituais já é uma realidade. Terceiro, mostrar que a construção do templo depende de um acordo de paz entre os judeus e os árabes. Queridos, nós temos aqui esta lição tão maravilhosa. Eu quero também estar lendo a introdução para podermos adentrar aqui nesta lição. E nesta lição nós vamos aprender que a construção do terceiro templo de Israel é fato de grande significado e controvérsia na política, religião, histórico do Oriente Médio. Muitos judeus ortodoxos e sionistas religiosos acreditam que a construção do terceiro templo é o evento fundamental na história judaica. É um sinal do fim dos tempos. Eles esperam que o Messias venha durante ou após a construção do terceiro templo, segundo Daniel capítulo 9, verso 27. Fará cessar o sacrifício e a oblação, e o próprio Jesus confirmou Mateus 24 e 15. A abominação e desolação de que falou o profeta Daniel, entendemos que o templo faz parte no desenrolar dos acontecimentos proféticos. Aqui nós temos aqui sobre a construção deste terceiro templo. Sabemos aqui que esse desenrolar será após o arrebatamento da igreja. Mas para entendermos o que na verdade significa a construção deste terceiro templo, eu quero chamar a atenção de todos para podermos adentrar lá no momento histórico, desde que quando começou o primeiro templo, a reconstrução do segundo templo, e estamos aqui vendo esta lição que vai falar sobre a reconstrução do terceiro templo. É necessário que possamos fazer um tratado histórico para trazermos, e eu quero dizer aos irmãos que nós vamos adentrar neste momento histórico para podermos entender, na verdade, o que significa e o que ocorrerá e quando vai ser isto sobre esta construção do terceiro templo. Aqui nós temos que o primeiro templo, nós conhecemos que é o Templo de Salomão, que foi construído por Salomão. Mas quando nós observamos que este templo ele foi construído por Salomão, é necessário entendermos também que este templo ele foi projetado por Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. A gente sabe que no final de que quando agora Samuel, no capítulo 8 do livro de 1 Samuel, eles pedem um rei, rejeita a teocracia de Deus e agora entra a monarquia. Pedem um rei conforme as outras nações, e a gente observa que Deus agora
unge Saul como capitão, como príncipe em algumas versões, e na verdade Saul reina 42 anos, e este monarca é rejeitado por Deus, por não cumprir as ordenanças de Deus, e agora Deus então levanta um homem segundo o seu coração. No capítulo 16, nós observamos que ainda Davi era jovem, foi ungido a rei, e na verdade passa-se um período até a morte de Saul. Agora Davi é levantado como rei, e depois Davi é aclamado a rei de todo Israel. E Davi agora traz a Arca da Aliança, traz o tabernáculo, move as coisas para poder vir. E a gente observa que Deus então faz no coração de Davi nascer um desejo de construir uma casa, um templo, um lugar de habitação para o Senhor. E Davi executa, na verdade, o projeto, projeta todas as coisas, mas ele não tem o direito de executar esta obra. E a gente observa que Davi agora, já perto e avançado em idade, chama o seu filho Salomão e diz: olha, Salomão, eu desejei muito construir uma casa, um templo para o Senhor, mas como eu não posso, por haver derramado muito sangue, por ser um homem sanguinário, edifiquei, reconstruí a cidade, não posso mais construir esse templo, mas Deus fará de você o executor desta obra, você construirá. É bom a gente lermos aqui, eu quero estar lendo na Bíblia Sagrada, para os irmãos observar que este templo, ele foi construído, o primeiro templo. Aqui está no livro de 1 Crônicas, nós observamos que Davi então faz este pacto para construir este templo, que é a construção do templo, onde começa. E nós observamos que quando Davi agora chama Salomão e dá todas as ordenanças, aqui no livro de 1 Crônicas, nós observamos que então Davi passa essas ordenanças, Davi traz as ofertas, Davi traz todos os materiais e diz: olha, eu tenho preparado ouro, prata, cobre, madeira, tenho preparado todas as coisas. E a Bíblia fala aqui no capítulo 28, versículo de número 11, e deu Davi a Salomão, seu filho, o risco de aprender com as suas casarias, as suas tesourarias e os seus cenáculos, e as suas recâmaras, dentro como também da casa e do propiciatório. Então nós observamos aqui que Davi, ele faz todo o projeto, ele faz todos os requisitos ali, a planta daquele templo, então passa para Salomão. Nós temos aqui no capítulo 29 as ofertas de Davi, dos príncipes do povo, para a construção do templo. E nós temos que o Senhor preparou com abundância para que o templo fosse construído. Já aqui em 2 Crônicas, nós temos já a construção do templo, a qual Salomão vai executar esta obra. Aqui no capítulo 3 do livro de 2 Crônicas, a construção do templo. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Nós observamos aqui que este campo aonde foi construído e começada esta construção, nós entendemos que é no Monte de Moriá, aonde Deus pede a Abraão seu filho em sacrifício, no capítulo 22 de Gênesis, quando o Senhor disse: e tentou Deus a Abraão e disse: dar-me o teu único filho Isaque. E aqui é bom ressaltarmos que a expressão "e tentou Deus" é dizer "e provou Deus", porque Tiago diz: de Deus ninguém pode dizer que é tentado. Esta forma de tentou dar-nos entender, dizer "e pôs Deus uma prova a Abraão". É bom os irmãos entender essa forma. E pôs Deus uma prova a Abraão. Este monte de Moriá também é conhecido como o campo do Jebuseu, o campo de Araúna, aonde Davi compra no vale de Ornã para oferecer
é um sacrifício ao Senhor, porque Davi levanta a enumerar um povo, um censo para com o povo, no capítulo 21 do livro do profeta Samuel, e na verdade Davi levanta ali para apaziguar a ira do Senhor. Então o templo do Senhor foi construído no Monte de Moriá. Salomão gasta 7 anos para construir este templo, e o templo é concluído. Nós observamos que após esse templo ser concluído, Deus manifesta da sua glória sobre o templo. Esta é a primeira construção do templo que nós temos, que é o templo de Salomão. Passados-se ali aproximadamente alguns anos, nós sabemos que pelo que o povo de Israel não guardava o ano sabático, o descanso da terra, então levanta-se agora o Senhor para fazer com que entre-se o juiz sobre esta nação. Por eles não guardar o ano sabático, por não fazer a terra descansar, Deus permite agora que os filhos de Israel são levados a cativo. Nós sabemos que da reconstrução do templo de Salomão, da saída do povo do Egito, ela cerca de 592 anos da saída do Egito. 460 anos e 6 meses e 10 dias nós temos da destruição do templo até a construção do primeiro templo, que é o templo de Salomão. Passa-se por cerca de 460 anos, 6 meses e 10 dias, a destruição do templo, que é dada por Nabucodonosor, e por motivo deles não guardarem o sábado, por não fazer a terra descansar, nós temos aqui em 2 Crônicas, nós observamos aqui no capítulo 36, essa destruição pelo povo não guardar, que nós temos no versículo 20, aqui no versículo de número 18, do capítulo 36 de 2 Crônicas: e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, tesouros da casa do Senhor, e o tesouro do rei, dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruíram também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram seu servo dele e seus filhos até o tempo do reinado da Pérsia. Aqui nós observamos que no 18º do reinado de Nabucodonosor, no 11º ano do rei Zedequias, Nebuzaradã, que era chefe do exército e capitão do exército babilônico, que era comandado pelo rei Nabucodonosor, ele entra nas terras em Jerusalém, invade, queima todo o templo, destrói, leva os utensílios, e agora nós observamos que o templo é destruído. E agora o templo vai à ruína. Esta é a destruição do templo, que é o templo de Salomão. E nós observamos que essa destruição, o profeta Jeremias profetizou sobre este acontecimento, por o povo não guardar o ano sabático, por o povo não fazer a terra descansar. O povo trabalhava e fazia no 7º na terra descansar. Por eles não fazerem a terra descansar, não guardar o sábado, romperam-se os princípios que deveriam estar em execução. Deus agora permite que eles vão passar 70 anos em cativeiro na terra de Babilônia. E estes 70 anos representaria os 7 anos, ou seja, seria 70 anos que a terra descansaria, pelo povo não trabalhar na terra. Então Deus faz tudo isso acontecer, e nós observamos aqui que quando isto ocorre, aqui o profeta vai profetizar até o tempo do reinado da Pérsia, no versículo 20 do capítulo 36 de 2 Crônicas. E aqui nós temos versículo 21, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até aquela terra se agrade do seu sábado. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumprem. Vejam, meus irmãos,
que acabamos de falar sobre o cumprimento do sábado, por eles quebrarem os princípios. Porém, no primeiro ano, versículo 22, Ciro, rei da Pérsia, para que cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reinado, como também por escrito, dizendo... Aqui nós temos, Deus desperta já no final dos 70 anos que o povo estava no cativeiro. Deus agora levanta Ciro, rei da Pérsia. Nós observamos que agora, após o templo ser destruído, passa-se os 70 anos o povo no cativeiro. E agora Ciro levanta também o profeta Isaías, profetizou no capítulo 43, versículo 28 e capítulo 45. Assim diz Ciro, o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: se edificará o templo, fundir. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela tua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não serão fechadas. Aqui, quando nós vimos esta profecia, Ciro agora já no final dos 70 anos, que Daniel também está ali no cativo da Babilônia, agora nós adentramos dentro das 70 semanas, que é a 70ª semana. Aqui nós temos esta semana que elas são divididas em 3 partes. 7 semanas, que dá 49 anos. E as 62 semanas, nós temos aí a faixa de 463 anos. Nós observamos aí que vai dar durante as 70 semanas, vai dar aproximadamente 499 anos, que é conhecido como a 70ª semana. Nós dividimos esta semana e nós sabemos que, então, para a reconstrução do terceiro templo, é necessário que entra na 70 semana de Daniel. Aqui nós observamos que o profeta Daniel, ele vai escrever esta visão tão maravilhosa, quando aqui no capítulo 9, versículo de número 25, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. Esta ordem nós dividimos aí a primeira 7 semanas. Nos final dos 49 anos, nós recebemos aí, quando o rei Artaxerxes deu aí a ordem na reconstrução do templo de Jerusalém, para reconstruir. Nós vimos que quando ele dar esta ordem, esta primeira ordem, ela é contada da reconstrução do templo até a vinda do Messias, da primeira ordem até a vinda do Messias. Nós temos aí no ano 445, inicia-se a primeira ordem dada pelo rei Artaxerxes, para que o povo volta no período de Esdras, de Neemias, para reconstruir ali, na verdade, o muro de Jerusalém, para reconstruir os templos. Nós sabemos que esta reconstrução, ela durou também exatamente 7 anos, aonde teve um impedimento pelos samaritanos e aonde foi impedido de reconstruir, na verdade, o templo, e ficou parado. Depois entra no final que, na verdade, a ordem do rei que havia dado por Ciro, e Ciro então dá, na verdade, essa ordem, mas eles começam a edificar e é embargada pelo samaritano. Então o rei Artaxerxes, ele dá a ordem, diz: olha, como deu a ordem, ninguém pode impedir de vocês reconstruírem o templo. Deu a carta, escreveu, e eles então vieram, e aproximadamente mais de 40 mil judeus vieram para reconstruir ali o templo. E nós observamos que esta reconstrução, ela se dá no ano 45 a 397,
que é o período em que a reconstrução do templo de Jerusalém, que é a segunda reconstrução no período de Neemias, aonde é reconstruído. Esdras também trabalha ali, é reconstruído, que este cativo veio trazido por Zorobabel. Eles vieram guiados por Zorobabel, a reconstrução do templo, aonde nós temos ali na contemporaneidade o profeta Ageu, Zacarias, e aonde eles vão animar o povo, e o profeta Ageu vai profetizar no capítulo 2, quem dentre vós não ficou que viu essa casa no seu primeiro estado? A glória da segunda casa será maior. Isto nós vimos o profeta Ageu profetizar. Então, é reconstruído o segundo templo, esta reconstrução do segundo templo, que é a reconstrução que veio liderada por Zorobabel, que trouxeram na primeira ordem dada para a reconstrução que o profeta profetizou, sabe, entender da saída da ordem para a restaurar, para edificar. Veja que aqui nós temos uma vírgula para restaurar e edificar. Esta restauração nós temos aqui que é a restauração dos muros e a edificação da restauração, a reconstrução do segundo templo. E aqui nós observamos que esta reconstrução acontece, e agora nós temos de 397 até no período 32, 33, aqui nós temos a segunda parte da divisão, que entra a 62 semanas. Observa, meus irmãos, que essas 62 mais 7 dá 69. Desde a primeira ordem até a reconstrução para restaurar e edificar, virá ungido, que é o Messias, até o nascimento de Cristo, até a morte de Cristo, a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, montado em um jumentinho, até então Cristo morrer e ao terceiro dia ressuscitar e ser assunto ao céu. E aí depois passa então a cumprir, que segue as 72 semanas, as praças e as circunvações e a reedificação, mas o tempos angustiosos. Aí também nós já entramos na parte de que quando os templos será destruído, também o templo, a segunda destruição do templo, que dá no ano 70, que Cristo já não está mais aqui, cumpre-se as 62 semanas, o general Tito, filho de Vespasiano, entra e destrói todo o templo ali, quando no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que quando os discípulos disseram, Senhor, não veja que a estrutura deste templo, todo o Senhor disse, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. General Tito invadiu, destruiu o templo desfez, derrubou tudo. Então aí nós temos agora a destruição do segundo templo, que foi reconstruído no período de Esdras e de Neemias, liderado por Zorobabel. E aqui nós observamos que encerra as 69 semanas e abre-se então agora para a igreja. Israel fica parado no tempo por ser um relógio de Deus. E as 70 semanas, ela será para Israel, não para a igreja, meus irmãos. É bom entender isso, que esta 70ª semana, ela será exclusivamente para Israel. As 62 mais as 7 semanas já se cumpriram, e agora tem a última semana para Israel, que será, na verdade, a última semana que entrará. E quando isto acontecer, a igreja já não estará mais aqui na terra. A igreja não estará aqui neste mundo, a igreja já está com Cristo. Depois aqui nós vamos observar aqui no versículo 26, eu li o 25, depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. Quem é este ungido? É Jesus Cristo. Ele já estará morto, e agora acaba-se as 62 semanas. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. Este povo de um príncipe, aqui nós vemos que é da linhagem romana, que é o general Tito,
que virá e destruirá o templo e destruirá o santuário, que é o templo que foi reconstruído por Esdras, por Neemias, que será a destruição deste templo. E será o fim, será como um dilúvio. Até o fim haverá guerra, dissolações são determinadas. Aqui observa, meus irmãos, que nós temos aqui a expressão até o fim. Essa expressão, ela entra-se a igreja está numa dispensação que Israel está parado no relógio. A última semana é para Israel. A igreja está dentro de uma dispensação, dentro de um plisma, que enquanto a igreja não for tirada, não entrará a última semana para Israel. Versículo 27. E ele fará firme aliança com muito por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar sobre as asas da abominação. Aqui é necessário a gente observar que quando fala ele aqui se refere-se ao anticristo, a quem virá para poder massacrar, para poder dizimar, para fazer grandes abominações. Este anticristo, ele é considerado como o Antíoco Epifânio, o anticristo do Antigo Testamento, que ele é considerado o anticristo do Antigo Testamento, que quando este período se levanta dentre os 4 generais de Alexandre Magno, dentre esses 4 generais, um dos impérios dele desponta, que é uma ponta que sai entre a ponta daquele bode no capítulo 8 de Daniel, que ele vê o bode peludo, e a gente observa que esse bode tinha uma ponta entre os olhos, e essa ponta, depois ela é quebrada, nasce 4 pontas, e dentro dessas 4 pontas nasce uma pequena, e ela cresce-se para a terra formosa, para o oriente e para o meio-dia, representando Antíoco Epifânio, que é o anticristo do Antigo Testamento, a qual ele fez grandes abominações, invadindo o templo e consagrando o altar a Zeus e oferecendo uma porca no altar do sacrifício, aonde começa a revolta dos Macabeus, que é dada pelos filhos de Matatias, aonde nós observamos que esta revolta, ela começa, depois é morto Matatias e vem os seus filhos. Esta revolta, ela dura dos Macabeus aproximadamente 100 anos. Antíoco Epifânio é morto, o seu exército começa a ser destruído. Nós temos aqui uma invasão que quando Antíoco Epifânio mandou num dia de sábado, que os judeus estavam consagrando, ele invade com seu exército, liderado por Apolônio, cerca de 20.000 soldados, invade a terra do povo judeu e dizima muitos judeus aonde são mortos. Ele massacrou. Mas aqui não dá para comparar com todas as atrocidades que o anticristo fará para aqueles que ficarem aqui, para aqueles. Observe que esta semana aqui que Daniel fala, quando nós observamos, e ele fará firme aliança com muito por uma semana. Enquanto esta semana começar a acontecer, meu irmão, a igreja já não está mais aqui, porque o anticristo fará um acordo de paz para poder, na verdade, este acordo acontecer agora, a reconstrução do 3º templo, para que cumpra o que o profeta Daniel profetizou, para que aconteça as grandes abominações. Este anticristo fará um acordo de paz com Israel. E na metade da semana ele quebrará. Veja que é uma semana, e na metade da semana, observe, ele fará firme aliança com muito por uma semana. Ele vai fazer uma aliança pela semana inteira. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, ou seja, aí já está reconstruído. Na metade dessa semana o templo já está reconstruído, porque ele vai ser reconstruído após a igreja ser tirada da terra, dentro do acordo de paz. Nós temos, é bom retratarmos no espaço geográfico, onde na verdade será reconstruído. Hoje nós temos a Doma da Rocha, que é conhecida a mesquita, a pedra de Al-Aqsa,
que é na verdade ali no templo, onde foi construído o primeiro templo, onde hoje é tomada pelos muçulmanos, que aonde temos aí os islamitas na parte islâmica, que é aonde recebeu a revelação, tem de Maomé, e na verdade eles construíram. Mas esse acordo precisa ser feito para que o templo seja construído neste lugar onde tem a Doma da Rocha. Mas na verdade isto só vai acontecer quando o anticristo aparecer. E quando ele aparecer, a igreja já não está mais aqui nesta terra. A igreja já foi tirada desta terra. Porque acontecerá períodos que ocorrerão como a grande tribulação. Acontecerá acontecimentos que serão desenrolados. Nós vemos que o profeta Sofonias, ele profetizou, o profeta Isaías, Daniel profetizou da grande tribulação do capítulo 11, do versículo 26 até o capítulo 12, do versículo 1, profetizou sobre esta destruição, sobre os acontecimentos que ocorrerão, que acontecerá. Mas enquanto isso acontecer, a igreja já está com o Senhor Jesus Cristo. Veja, meus queridos, que eu destaco a igreja, porque para cumprir as 70 semanas, a igreja não estará mais aqui. Cessa-se a igreja. E então nós observamos que a igreja já está com Cristo na glória. A igreja já está desfrutando de um prisma espiritual. E a igreja não está mais aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 3. Como guardaste a palavra Apocalipse 3 e 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação que há de vir para tentar os que habitam na terra. Ele vai usar essa expressão da hora. Não é na hora, é da hora. E então essa expressão da hora nos dá a entender que a igreja já está com Cristo na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos aqui, que quando nós falamos aqui, no capítulo 9, verso 26, existe na última parte, e até o fim. Este até o fim, aqui, ele representa esses 2000 anos que a igreja já está sobre esta terra. E para cumprir a reconstrução do terceiro templo, a igreja não pode estar mais aqui. Ela não vai estar aqui, ela já foi tirada. Então, esta é a palavra do Senhor. Então aí ocorrerá esse acordo de paz feito pelo anticristo, na qual na verdade ele vai sentar e vai cessar o sacrifício, aonde os judeus que vão ver a abominação que este anticristo vai fazer no templo, e os judeus não vão aceitar, então verá a assolação, a desolação que o anticristo vai fazer com os filhos de Israel. Então aí nós vimos que se cumpre as profecias de Daniel. E aqui quando diz, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas da abominação. Virá o assolador, o anticristo, até que a destruição que está determinada se derrama sobre ele. Então, meus irmãos, o que está determinado vai acontecer. É bom nós entendermos, nós prepararmos a nossa vida para que possamos fazer parte da primeira vinda do Senhor, a qual se manifestará no céu com alarido e com trombeta de Deus, para que sejamos arrebatados para irmos ao encontro do Senhor. Quando isto acontecer, a 70ª semana entrará a última semana para cumprir. Observa que será um dia de muita angústia, dias tribulosos, dia de muitas aflições, dia de muitas consequências. Israel vai enfrentar aí, na verdade, consequência. Nós temos aqui nas lições que vai falar sobre esses temas tão maravilhosos, sobre o anticristo, sobre os preparativos da reconstrução do terceiro templo. Há uma organização que estão tudo já em preparação, já que o comentarista colocou sobre os ensaios, sobre
os rituais, sobre a dimensão do templo, sobre o que vai fazer, mas tudo isso só vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. É necessário que a igreja seja tirada da terra para que tudo isso aconteça. Nós sabemos e o que detém a manifestação do anticristo é o Espírito Santo que atua na igreja. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo escreveu: ora, o mistério da iniquidade opera, só há um que resista até que do meio seja tirado. Portanto, hoje o Espírito Santo de Deus que atua na minha vida, na sua vida, ele resiste esta manifestação do anticristo. Mas quando ele for tirado, será manifestado o iníquo, o homem do pecado, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e o aniquilará. Nós sabemos que no final dos 7 anos, Israel vai estar sendo massacrado pelo anticristo. Israel vai clamar por Deus, vai clamar por Jesus Cristo. Então o Senhor estará com a igreja, aonde no final dos 7 anos, Jesus Cristo descerá montado em um cavalo branco. No capítulo 11 de Apocalipse até o capítulo 19, uma série de eventos ocorrerão. Nós observamos que a igreja, do capítulo 1 até o capítulo 4 de Apocalipse, ela aparece, mas daí nós não vemos a igreja mais, ela foi arrebatada. No capítulo 19, o Senhor vai descer montado em um cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor do Senhor, aonde o Senhor vai desfazer o anticristo com o sopro da sua boca. O falso profeta, o antigo dragão, vai ser marrado e lançado no lago de fogo, aonde vai dar início o milênio, aonde Israel vai desfrutar, que nós conhecemos como milênio. É uma forma literal, será acontecido isto, meus irmãos. Mas enquanto isto, nós estamos aqui preparando, sabendo com o advento desses acontecimentos que sobrevirão sobre a terra, e estamos nos precavendo, estamos nos alertando para que nós não sejamos pegos de surpresa. Venhamos participar do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus abençoe a vossa vida. Observe que eu não li aqui esta lição porque eu fiz aqui um comentário desde a construção do primeiro templo até a reconstrução do terceiro templo. Trouxe aqui eventos escatológicos dentro e embutido do livro do profeta Daniel. Temos também a restauração do templo que o profeta Ezequiel profetiza, do capítulo 40 até o 45. E isto são adventos escatológicos que vão acontecer para os dias futuros. Nós sabemos que tudo isto vai acontecer. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério, abençoe a sua chamada, abençoe a sua vida espiritual. Sejamos atentos e não venhamos ser pegos de surpresa. Para a igreja isso não é surpresa. Para a igreja a igreja sabe que vai acontecer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você. Tenha um dia na paz do Senhor, uma semana abençoada e fique todos na paz do Senhor. Dia domingo nós estaremos aprendendo desta lição, aonde teremos a oportunidade de decorrermos esta lição tão maravilhosa. Fique todos na paz.